Bom, então essa é a quarta aula do minicurso de LibreOffice Calc. Hoje a gente vai falar um pouco de análise de dados em planilhas, certo? Deixa eu apresentar aqui, tela cheia. Todo mundo vendo direitinho, né? Sim. Obrigada. Então, gente, a gente tem alguns recursos para facilitar a análise de dados em planilha, né? Daí que a gente tem como exemplo a função máximo, a mínimo, a média, o desvio padrão, o maior e o menor. Quando a gente for usar a função, qualquer uma dessas, né? A gente tem que começar colocando o igual, que nem eu tinha falado para vocês na outra aula, e a Rafa também mostrou na última aula, se eu não me engano. Elas têm que estar escritas em letra maiúscula, porque é o jeito que o programa reconhece. Isso aqui é a seleção das células que você quer procurar os dados para analisar. Então, se a gente tiver vários valores aqui de C1 até C10, a gente joga aqui na função máximo, né? Seleciona C1, 2.C10, daí ele vai falar qual é o maior valor que está nessas células. A mesma coisa para o mínimo, para a média, calcula o desvio padrão. Aqui no maior e menor tem um porém, assim. Eu posso ver, aqui no caso é o primeiro maior, porque daí aqui eu coloco onde eu estou procurando o maior, e se eu quero saber o primeiro maior, eu coloco 1. Se eu quiser saber o segundo maior número nesse conjunto de células, aqui eu colocaria o número 2. Então, você vai colocar, né, as células que você está procurando, ponto e vírgula, e a posição, a colocação que você quer saber. Então, aqui no menor eu deixei o X, que é para simbolizar isso, certo? Primeira funçãozinha que eu coloquei aqui para gente é a função C, que ela é utilizada para classificar situações com base em condições de células numeradas. Então, olha, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês é classificar em uma tabela de notas qual aluno foi reprovado ou não, né? Daí, para isso, vamos supor que para ser aprovado, perdão, a média tem que ser maior ou igual a 7, né? Então, a gente coloca igual a C, C1 aqui é tipo célula 1 for maior ou igual a 7, você vai colocar aqui o primeiro, se respeitar essa condição. Então, se essa condição for respeitada, tem que acusar aprovado. E daqui, na segunda parte, depois do ponto e vírgula, você coloca se não respeitar a condição. E sempre tem que colocar entre aspas, que é para o texto que está entre as aspas ser colocado no campo que a gente está trabalhando. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo. Certo, obrigada. A função CES, não sei como fala essa daqui, ela pode ser usada como substituta de várias funções C alinhadas, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui igual a CES, né? E colocar a condição 1, a resposta que a gente espera da condição 1, a condição 2 e a resposta que a gente espera da condição 2. Então, a gente vai colocar, tipo, por exemplo, aqui. Se na célula 1 for maior que 7, vai dar muito bom, por exemplo. Se for igual a 7, vai dar regular. Também falando de classificação em notas, tá? Mas todas as funções que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou colocar elas em exemplo na planilha mais tarde, certo? Na segunda parte da aula. Então, a função C, você tem que colocar a condição e a resposta que você espera dessa condição. Mas você não vai colocar, por exemplo, se essa condição não for respeitada. Porque ele vai tentar pegar todas essas condições e todas as respostas e vai jogar dentro disso. Ele não vai ter uma coisa que fica fora das condições que você jogou, entendeu? A função E, ela vai verificar situações e classificá-las em verdadeiro ou falso. Só que a função E, ela só diz que é verdadeiro
se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, aqui, ó, a gente também vai ter um conjunto de células, né, para jogar. E aqui, igual a E, condição 1, condição 2. Se as duas condições forem verdadeiras, ele vai acusar verdadeiro. Que nem aqui no caso, se a célula 1 for realmente maior que 5 e a célula 2 for realmente maior que 10, ele vai acusar verdadeiro. Se por acaso a célula 2, por exemplo, não for maior que 10, ele vai retornar falso. Porque ele só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Diferente da nossa próxima função, que é a função ou. Que a função ou ela só retorna verdadeiro se. Ela já retorna verdadeiro, perdão, se uma das condições forem verdadeiras. Então, o resultado só vai ser falso se todas elas forem falsas. Por exemplo, aqui eu coloquei, né? A gente vai jogar também lá, igual ou condição 1, condição 2, certo? Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for falsa, ele vai retornar verdadeiro, porque ele precisa apenas que uma condição seja verdadeira para retornar verdadeiro. Se as duas condições forem falsas, ele retorna falso. Se as duas condições forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro também. Certo, gente? A próxima função é a CONT-C, que ela conta o número de células que atendem a um critério que você supõe. Então, para usar a CONT-C, eu coloquei um exemplo bem legal também na segunda metade da aula. Aí a gente coloca igual CONT-C, onde você quer procurar. Então, você vai selecionar o conjunto de células que você está procurando, né? E você vai colocar entre aspas, perdão, o que você quer procurar. Então, você pode procurar numa lista de cidades, por exemplo. Você quer saber quantas vezes ali aparece a palavra São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, daí você vai colocar igual, CONT-C, vai selecionar, arrastando, igual eu mostrei na primeira aula. Você vai selecionar o conjunto de células que você quer procurar, e aqui você vai colocar São Paulo. E daí ele vai contar quantas vezes a palavra São Paulo aparece ali. E a função CONT-CS, ela é como se fosse uma função CONT-C, só que mais evoluidinha, entendeu? Porque a CONT-C permite só um critério. E a CONT-CS permite que o usuário conte utilizando mais de um critério. Então, daí a gente vai colocar igual a CONT-CS, onde você quer procurar, da mesma forma, selecionando o conjunto de células, né? Entre aspas, a primeira coisa que você quer procurar, e aqui depois do ponto e vírgula, onde você quer procurar, de novo, e a segunda coisa que você quer procurar, certo? O onde você quer procurar não precisa ser igual nos dois casos, podem ser duas colunas diferentes. Então, aqui, o primeiro critério você pode selecionar de uma coluna, e o segundo critério de outra, ou de linhas diferentes, não tem problema quanto a isso. Tudo certo, gente? São essas as funções que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Ainda não. Certo. Então, eu vou mostrar para vocês agora a aplicação na planilha, tá? Aqui na primeira, eu fiz uma lista de alunos, assim, como se fosse no lugar de um professor mesmo, né? Então, aqui eu coloquei uns nomes aleatórios, notas da prova 1 e notas da prova 2. Para calcular a média aqui, eu vou colocar igual, média, e vou selecionar a nota da P1 e a nota da P2, que está na célula B3 até a célula C3. E vou fechar o parênteses. E ele vai me dar a média aqui no caso da Amanda. A mesma coisa aqui no caso da Bárbara, igual. Opa, tem que estar sempre em maiúsculo. Média. B4 até C4. E fecha o parênteses. Então, ó, usando aqui a alça de preenchimento, ele repete isso para todos os alunos, certo? Opa, eu fui além aqui do negócio.
Por que não tá indo aqui? Você tem noção, Rafa? Oi, Bia. Perdão. Deu A certo, alça né? não tá indo. Você tá querendo selecionar a coluna? Ah, tem que ser aqui, ó, gente, no quadradinho. Perdão, falei isso na primeira aula. Eu sempre esqueço, tem que apertar no quadradinho, não na linha. Se você abaixar aqui na linha, ele só vai selecionar. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Se você colocar aqui na linha, ele vai selecionar e não vai repetir. Se você clicar no quadradinho, ele vai repetir a função para você. Agora aqui na classificação. Aqui então a gente usou a média que foi do primeiro slide, certo? Aqui na classificação, a gente vai usar a função CS, né? Que é para aninhar mais de uma função C. Então vamos supor que a média seja 5, tá? Então vamos lá. Se for uma nota, vamos por aqui, se B3. Então vamos lá, começar. C maiúsculo. Se B3 for maior ou igual a 8, a gente vai botar um ponto e vírgula. Vamos classificar essa média. Não, B3 é pegando a nota da prova 1, perdão. Vamos pegar as médias para classificar. É D3. Vamos classificar essa média como muito bom. Ponto e vírgula de novo. Agora, a próxima condição, né? Vamos supor que o D3 seja igual. Vamos por maior que 6. Sendo que a média é 5, vamos colocar que é boa a média. Se o D3 for igual a 5, vai ser regular, porque está na média, certo? Sempre entre aspas aqui a minha resposta, hein? E daí vamos colocar aqui por final. Se o D3, coloquei B de novo, ponto e vírgula, se o D3 for menor que 5, a gente vai acusar como insuficiente, certo? E vamos fechar nosso parênteses. Por que deu erro aqui? Vamos ver aqui em cima. 3 maior ou igual a 8, tá. 5R. Será que eu dei um espaço aqui? Não. Opa, eu coloquei função C. Função CS. Aí, acho que agora vai, hein? Não foi, incrível. Ai, que ódio. Ô, Rafa, você consegue me ajudar aqui rapidão? Tá, se Oi, for pode maior falar. que 8, é muito bom. Se for maior que 6, é bom. Se for igual É a bom. 5, tá certo aqui, não tá? Tenta tirar o. Tá certo. Mas e esse. O I é de insuficiente, amiga. É a Não resposta tem do D menor que continuar 5. também? Ah, Oi? tá. Entendi. Não, Era pra não, estar não. indo, Entendi gente. Tipo, eu agora. testei essa função antes de dar aula pra vocês, estava funcionando normal. Ah, tá dando indisponível alguma coisa. Só o bom que tá. Bom não. MB. Tá dando indisponível um só dos critérios? Muito bom, bom, regular, insuficiente. Ah, tá, desculpa, aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 6. Ah, isso que tá. Tem que prestar atenção nisso, gente, porque que nem eu falei, ele não retorna se você não respeitar uma condição, ele não tem, tipo, uma resposta que nem no caso da função C, entendeu? Então, você tem que englobar tudo para conseguir que dê a resposta certinho. Coloca maior ou igual em outros também. Será que tem isso? 8,
5. 4. Tá, verdade. Vamos ver se agora vai. Não foi, Rafa. Estão falando no chat que entre 5 e 6 não tem critério. Entre 5 e 6? Mas é que aqui era pra dar bom, porque o igual a 6 tá aqui. Ah, tá, porque tá dando quebrado, né? Então, pera. Pois eu não tinha testado com número quebrado. Maior que 8, É que ali maior em que D3, 6, entre D3 maior ou igual a 5. T3. Será? Não, no outro. No outro? Cadê? A verdade. Vamos ver se era isso, gente. Obrigada por me ajudarem. Ah, deve ser também. Ele retorna. Aê, obrigada. Quem foi que me respondeu? Foi o Matheus? Não, foi o Rafael. Nossa, sua voz é igualzinha do Matheus, gente. Obrigada, Rafael. Ó, na situação aqui, gente, vamos usar a função C, tá bom? Se a média é 5, né? Então vamos colocar se D3 for maior ou igual, não vamos esquecer do igual, pelo amor de Deus, a 5. Ele vai dar a primeira condição, a primeira resposta que a gente vai colocar aqui é se respeitar a condição. Se for maior ou igual a 5, vai ser aprovado. E se não respeitar isso, vai ser reprovado. Vamos fechar aqui. E vamos usar a alça para ter resposta para todos eles aqui. Aê! Então, gente, aqui a gente tem a média, a classificação Ô, e Bia, a situação. Fala, amiga. eu acho que você fez aquela. Opa, eu não fiz copiar a alça, né? Eu primeiro, arrastei só e copiei. É. Mas eu sou. É uma cabeça, gente, que Clica só a no minha. Ctrl Z. Aí. Vamos lá. Tá certo, era pra ter ido, amiga. Ó. Ali não era para ser D3, em vez de S3. Ah, sim. Nossa, mas tá muito difícil hoje. Aí, vamos ver. Agora sim, gente. Obrigada, desculpa, viu? Ai, a falta de atenção faz essas coisas, ainda mais no teclado que eu não tô acostumada aqui, que eu tô com o computador da minha amiga emprestado. Agora foi. Agora foi, gente. Beleza. Então, aqui, a média da turma igual a média. E vamos selecionar aqui. Para saber a média das médias. A média máxima, a gente vai colocar igual a máximo. Vai abrir o parêntese, a gente vai selecionar aqui a média também. A média mínima. Coloca aqui mínimo. E arrasta até aqui. Opa, esqueci do parênteses antes, peraí. Aí, agora seleciona a média. E foi. Agora, vamos supor que esse professor quisesse dar uma premiação para melhor média, né? Que seria a média máxima. Novamente, a gente vai colocar aqui a máxima. E vai selecionar. Não coloquei o parêntese de novo. Igual a máxima, parênteses. Seleciona a célula. Fecha. É tão difícil assim, porque... Máxima tá com letra minúscula. Tem que ser com letra maiúscula, gente. Máxima. Agora vai. Não foi. Oh, meu Deus. Calma, Bia, é bem chatinho mesmo. Nossa, gente. Comandos, essas funções são chatinhas, você tem sempre que ficar revisando. Bom, pelo menos depois que você faz uma vez, gente, você pode alterar qualquer função, qualquer número da tabela que vai dar certo. Miga, não sei porque tá dando errado. Caramba, acabei de fazer a máxima aqui. Vamos ver. Copia, então, a formatação. Máximo.
Não é máxima. Ah, exatamente. Aconteceu isso com você também, não aconteceu aula passada? Eu acho que sim, mas eu nem reparei. Era com verdadeiro e verdadeira que aconteceu. Aí, agora para as 3 menores médias, vamos procurar aqui primeiro o menor, o primeiro menor, né? A primeira menor média. Vou colocar aqui. Ponto e vírgula, 1, para saber a primeira menor média. Certo? Foi 3 aqui da Bárbara. Vamos colocar aqui na frente, então. Aqui o 9,13 da melhor foi da Giovana, certo? Vou botar aqui também. Aí, vamos colocar agora a segunda menor média. Vamos colocar aqui. Menor. Vamos selecionar também aqui as médias. Vou colocar o ponto e vírgula e colocar aqui o 2. 4,12. Aqui, gente, eu coloquei na formatação de célula para deixar só com 2 casas. Deixa eu mostrar para vocês. Para deixar só com 2 casas depois. Então, ele arredondou, tá? Mas é desse... Mas é do Daniel, no caso, essa nota mesmo. Então, vamos colocar aqui. Daniel. E aqui a outra, a terceira menor. Menor. Vamos colocar daqui até aqui. Ponto e vírgula, 3. E 5, que foi da Luísa. Tudo certo até aqui, gente? Tá sim. Isso, ó, tinham visto que era um O do máximo. Gente, obrigada, mas sério, função é muito chatinho. E eu refiz essa planilha várias vezes antes da aula de hoje, né? Eu que montei ela, verifiquei se estava funcionando, tudo direitinho. Mas na hora de fazer, na hora de mostrar, acontecem essas coisas. Então, vamos aqui para uma segunda planilha, certo? Que é a função e a função ou, que ela vai jogar no verdadeiro ou falso, né? Vamos lá fazer um exemplo primeiro com a função e. Lembrando que a função e só dá verdadeiro se os dois forem verdadeiros, né? Então, vamos colocar aqui umas coisas aleatórias. E, em maiúsculo. Vamos supor aqui A1 é menor que 6. No caso, não é, né? É falso. E uma outra condição, A4 é igual a 5. Então, essa é verdadeira. Então, aqui vai dar falso, porque uma das nossas condições não era verdadeira. Vamos fazer agora dar verdadeiro, e para isso a gente tem que ter as duas condições verdadeiras. Então, vamos lá, ó. A2. A2 é maior que 4. E A5 é maior que 6. E 6. Aparece essas três hashtags, gente, porque não cabe no tamanho da célula a palavra. Então, vocês vêm aqui no cantinho, olha, e aumenta para caber, certo? Aqui na função ou. Ai, peraí. Só arrumar aqui o jeito que eu tô. Aqui na função ou, ela dá verdadeiro ela dá verdadeiro se apenas uma das funções forem verdadeiras. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ou, vamos supor, A2 é menor que 6.
que é falso, né? E A3 é maior que 2, que é verdadeiro. Ele vai acusar aqui, ó, lembrando de aumentar, porque não estava cabendo a palavra verdadeiro, ele vai acusar verdadeiro, porque uma das duas condições que a gente jogou é verdadeira, certo? Vamos tentar fazer agora dar falso. Para dar falso, as duas condições têm que ser falsas. Então, vamos lá. A6. A6 é maior que 10, que é falso. E A5 é menor que 2. A5 menor que 2. Vai dar falso também. E se as duas forem verdadeiras, vai acusar verdadeiro da mesma forma. Vamos lá. A2 é igual a 8. E A6, deixa eu ver, é maior que 1. Vai acusar verdadeiro. Então, ele acusa verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro, certo? E daí, se eu trocar os números aqui, vamos supor aqui A2 maior que 6, A3 maior que 2. O A2 menor que 6 que tá errado, né? Vamos trocar esse aqui para 3. E A5 menor que 2. Mas agora tá certo, não tá, Rafa? A2 é menor que 3 e A3 é maior que 2, tá? Tá certo, tá verdadeiro. Aqui Tá embaixo, certo. tá certo. A6 é maior que 10. A6 é maior que 10, que tá errado, né? E o A5 menor que 2, Tá tá certo. os dois errados. Vamos trocar, então, um para verdadeiro. O A5 menor que 2. Vamos colocar aqui 1. Daí é que muda para verdadeiro. A mesma coisa a gente mudar qualquer dado da planilha 1. Vamos supor que aqui, ó, a média dela tá 6. Vamos colocar aqui, então, na nota da P1, 2. Vai mudar tudo. Muda a nota da P1, muda a classificação e As médias ali. a menor média também muda. A média da turma, daí muda tudo. Você tem que fazer direitinho as funções nos quadrinhos, entendeu? Mas depois que você faz, você pode alterar qualquer um aqui que vai alterar o outro, porque a gente está operando entre células e não entre números, que nem eu tinha falado na minha primeira aula. Agora aqui, na terceira planilha que eu fiz para essa aula, eu supus, né, que uma empresa montou uma planilha com os funcionários, com as cidades que eles são, daí aqui eu coloquei Guaratinguetá, Taubaté, Lorena e Piquete, e aqui eu coloquei também umas datas de contratação, certo? Então, quando a gente vai saber a quantidade de moradores em Guaratinguetá, né, que são de Guaratinguetá, a gente vai usar a função conte-c, certo? Deixa eu colocar aqui, conte-c, abrir o parêntese, selecionar daqui até aqui, colocar o ponto e vírgula, abrir as aspas, escrever. Tem que escrever igualzinho, gente, não pode mudar. Guaratinguetá. Tem que estar com acento, bonitinho, tudo. E daí, ele vai contar quantos aqui dos funcionários, né, são de Guaratinguetá. 3. Então, 1, 2, 3, certinho, né? Agora, contratados em 2021. Então, a gente pode colocar igual. Opa. Fonte C.
Vamos selecionar, esse pedaço aqui, né, que são as datas de contratação. Colocar o ponto e vírgula. E daí, para a gente saber quantos foram contratados em 2021, a gente está mexendo com data aqui. Então, a gente vai colocar os que têm a data maior que 1/1/2021. E fechar o parênteses também. 2021. Não tô conseguindo fechar o parênteses. Aê! Foi. Então, são 7 contratados após 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, tá? Agora, quantos são moradores de Guaratinguetá e foram contratados depois em 2021, né? Então, a gente vai colocar a outra função, que é a cont CS. Daí, a gente vai juntar a primeira com a segunda. Então, a gente vai colocar assim, o primeiro campo, que é onde a gente vai procurar, certo? O ponto e vírgula, entre aspas, Guaratinguetá. Vamos colocar o ponto e vírgula e selecionar de novo, só que aqui é outra coluna. Eu poderia procurar na mesma coluna, tipo, quantos são de Guaratinguetá e quantos são de Taubaté. Mas, enfim, vamos selecionar aqui da outra coluna, colocar o ponto e vírgula e colocar aqui, 2021, vamos colocar de novo, maior que 1/1/2021. Dois. Então, vamos lá. Guaratinguetá em 2021, Guaratinguetá em 2021 e um em Guaratinguetá em 2020. Então, tá certinho, são 2. Certo? Agora, vamos só fazer outros exemplos aqui. Tem que ser em maiúsculo. Conte-se. Vamos ver quantos moram em Taubaté. Vamos botar aqui, ponto e vírgula. Taubaté. Ele vai dar quantos moram em Taubaté. E assim eu posso fazer para Lorena, para Piquete, para qualquer um dos dados que tiverem aqui. E vamos supor uma outra contratação aqui, vamos colocar que foi depois de fevereiro. Não, março de 2021. Vamos lá. Fonte. Tudo em maiúsculo. Fonte C. Abrir o parênteses. Colocar aqui de novo. Ponto e vírgula. Maior que o 1, primeiro, né? Março é 3, né? Fevereiro? Março é 3. De 2021. Fecha o parênteses. Fecha as aspas, fecha o parênteses. Então, foram 4 contratados a partir de março de 2021. Agora, quantos de Taubaté foram contratados a partir de março de 2021? A gente vai lá e coloca em maiúsculo, conte-se. Vamos selecionar aqui de novo. Opa, perdão. Vamos trocar a ordem dessa vez. Vamos selecionar daqui até aqui. Colocar o ponto e vírgula. Maior que 1º de março de 2021. E a gente vai jogar aqui na nossa coisa de cidade. Certo. Ponto e vírgula. Bater. Vamos lá. Erro. Deixa eu ver. Conte C. C2 a C13.
Depois B2, AB13, Taubaté. Vamos ver onde é que tá o erro aqui, gente. Ajuda aí também. C2, C13. Se tiver no chat também, alguém me fala que eu não tô abrindo. 1/3/2021. B2, AB3, Taubaté. Teve alguma coisa que eu não fechei. Tudo fechadinho aqui. Aqui também. Falaram no chat que é por Conte CS. Isso, verdade, gente. Ai. Já fiz isso hoje, né? Então, daí ele conta que não tem nenhum que é de Taubaté que foi contratado a partir dessa data. Certo? Então, ficou alguma dúvida, gente? Tenho que sair fazer a prova, mas parabéns, sua aula muito boa. Obrigada, Rafael. Boa prova para você. Gente, agora eu vou explicar para vocês a atividade que eu vou propor para vocês, certo? Eu coloquei aqui no nosso Classroom, atividade 4. Eu quero que vocês façam para mim, por favor, igual não, né? Vocês aí suponham as coisas para fazer, mas igual o nosso primeiro exemplo. Então, vocês vão se colocar no lugar de um professor e criar uma planilha com no mínimo 10 alunos e 3 provas, então P1, P2, P3, né? Se não colocar em colunas, e calcular na planilha a média de cada aluno, classificá-los em muito bom, bom, regular e insuficiente, calcular a média da turma, mostrar quais alunos estão aprovados e reprovados, e indicar as 3 menores médias e a melhor média. Então, só aqui vocês vão usar quais funções? Vamos ver aqui. Vai usar a CS, vai usar a média, vai mostrar a C. Das 3 menores é aquilo lá que você indica no final, né? Seleciona, põe o ponto e vírgula e coloca o 1 para a primeira, o 2 para a segunda, o 3 para a terceira. Então, vocês vão usar aqui já uma boa quantidade de funções que eu apresentei na aula. Eu peço que vocês, por favor, enviem o arquivo, gente, em formato de planilha. Na nossa atividade 3, tem muita gente enviando em PDF a atividade e fica difícil para a gente corrigir. Na verdade, não tem como a gente corrigir. Pode ser que os números, as respostas lá estejam certas, mas não tem como a gente comprovar que vocês usaram, no meu caso, a função corretamente, entendeu? Então, por favor, entreguem a atividade 3, a atividade 4 e as outras atividades feitas no LibreOffice Calc no arquivo de planilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês sobre a atividade. Quanto à organização, eu mostrei para vocês aqui a minha, né? Mostrei aqui para vocês a minha bonitinha, sabe? Lista de aluno, nome, tudo separadinho. Separado com cor também. Por favor, também aqui, olha, coloquem aqui só 2 casas depois da vírgula, usando o formatar célula, certo? Então, vocês vão vir aqui em formatar e colocar aqui o número de casas decimais, ó. Vocês colocam aqui 2, ok? Então, organiza direitinho para mim, fazendo favor. Da atividade, é isso, gente. Eu vou deixar ela, eu não coloquei data para fechar, mas eu vou deixar ela até o fim da semana e vocês vão ter mais atividades para entregar. Então, eu acho que até o fim da semana tá bacana para entregar a atividade 4 e vocês estão em semana de prova também. Eu também tô. Então, até sexta-feira para entregar essa atividade 4. Pode ser, se alguém tiver algum problema com o prazo, pode me chamar também. Se alguém tiver algum probleminha que nem eu estava tendo e não está percebendo, que nem no caso que eu coloquei o máximo, escrevi máxima, colocou o Conte C e era Conte CS. Se não estiver enxergando o erro e quiser tirar uma foto da função para me mostrar, eu tento achar o erro com vocês. É só vocês me chamarem no WhatsApp, manda lá no grupo ou procura meu número lá e manda no privado. Gente, eu vou querer fazer a chamada hoje um pouco diferente, porque eu percebi que tem gente que tá deixando... Deixa eu parar de gravar agora. Interromper aqui.